que eu mencionei. Bom, eu mencionei que hoje nós vamos dar sequência à ministração sobre o poder, né, o dinamis de Deus. Nós vimos, pelo menos esta já é a quarta oportunidade, que significa este poder. É um poder explosivo também, de mudança, de transformação. É o poder de Deus para a salvação, foi o primeiro tópico do tema, não é? Dessa série. E, de fato, o impacto da conversão é algo bombástico, né? Que transforma, que cria mudanças, que tira aquelas fortalezas de Satanás. É o dinamis de Deus, é dinamite de Deus que rompe cadeias, que quebra muralhas, é o Deus que liberta, é o poder para a salvação, dinamis. Mas também tem o sentido original desta palavra, no sentido de permanência, como se fosse um efeito permanente na vida do cristão. A conversão é um fato único, uma única vez. Nós não convertemos diversas vezes ao longo da vida e desconvertemos. Não, a conversão é uma experiência única e exclusiva na vida do crente. Agora, a experiência da santificação, esta sim é um processo. É um processo da maneira que nos torna melhores crentes, né? E a oração nossa deve ser sermos melhores crentes hoje do que fomos ontem e amanhã melhores do que hoje. Esse é um processo chamado santificação. E aí essa ideia do poder do Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1:8. Então ali Jesus está dizendo, vocês vão receber poder, o dinamis de Deus, de uma força, presença permanente em suas vidas, até o final. E quando ele diz lá em Mateus 28, e eis que estarei convosco até o fim de todas as coisas, né? Então, Jesus, ele nos concede este poder. Poder para a salvação, como disse, é este poder explosivo, transformador, de mudança completa, de quebra de paradigmas, de rompimento de cadeias, de quebra de muralhas, não é? E também falamos do poder da oração, não é? O que tem de impacto a oração nos céus e aquilo que se concretiza na terra através do poder da oração, não é? E através desta fé que temos. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então é este poder da oração, o poder da fé. Ministramos sobre esse tema, que a essência da Bíblia é a fé. Porque se nós extrairmos a fé da Bíblia, a Bíblia é o manual da fé, então nos sobra muito pouco, né? ou sobra nada. A Bíblia é um livro divino, é um livro do sobrenatural, é um livro que nos revela a graça, a misericórdia e o poder de Deus sobre a vida do ser humano. E hoje nós vamos falar sobre o poder do milagre. E eu começo aqui perguntando a você, primeiro, você acredita em milagres? Uma vez eu perguntei a uma pessoa, e ele me respondeu assim, pastor, eu não duvido. Mas eu expliquei a ele que o dizer não duvidar é uma atitude passiva. Aquele que diz, bom, eu não duvido, ele está numa neutralidade. Mas o que o Senhor nos pede é uma fé ativa. Eu creio. Então não basta não duvidar do milagre. É preciso crer no milagre. E todos aqueles que creram e agiram proativamente em busca desse milagre, como nós vimos o vídeo há pouco agora, do cego, nós alcançamos a graça de Deus. Nós experimentamos o milagre de Deus.
através da fé ativa, não é? Não de uma fé passiva. Aí eu não duvido, é uma atitude passiva. Deus não age numa atitude passiva, de uma fé apenas mental, mas Deus ele age através da fé vida. Eu creio, então muda tudo. Pergunto a você, você crê nos milagres de Deus? Crê mesmo? Amém. Segundo, você já recebeu milagres de Deus? Tenho certeza que sim, se você já é um crente maduro e experiente, não é? E nós vamos falar e vamos responder essas indagações. E eu quero começar aqui com o texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Gosto muito desse texto, que diz assim: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Deixa eu repetir a leitura. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para todo sempre. Em outras palavras, Jesus Cristo não desaprendeu em realizar milagres. Deixa eu explicar, porque há pessoas que creem piamente nas Escrituras, na palavra de Deus, pastor, está na Bíblia, mas tem dificuldade de crer que o Senhor realiza hoje os seus milagres. Há pessoas crentes que creem na Bíblia, total e completamente, mas têm dificuldade em crer que Deus realiza milagres hoje. E aqui está uma contradição desta fé, porque acabamos de ler que Jesus Cristo ontem, hoje, é o mesmo. E veja, o tempo futuro, e o será para sempre. Aleluia! Isso é tremendo da parte de Deus. Jesus realiza milagres hoje porque ele não desaprendeu realizar os seus milagres conforme as narrativas bíblicas. Segundo, há pessoas que não duvidam, olha só, a fé passiva, dos milagres da Bíblia e até não duvidam de milagres na vida de outras pessoas. Ouvem testemunhos, se emocionam ao ouvir e ver relatos ou até presenciar na família verdadeiros milagres, mas têm dificuldade em crer que este mesmo Deus que operou no passado, que operou no seu povo e age na vida de outros, poderá agir na sua vida pessoal. Então há um raciocínio mais uma vez equivocado. Há pessoas que creem nos milagres da Bíblia, creem até que Jesus opera milagres na vida de outros, mas não crê suficiente que Deus pode operar um milagre na sua própria vida. Você está me entendendo? E aqui eu quero instigar, eu quero provocar a sua fé, para que você saia desta passividade e se posicione em fé em Deus para o milagre que você necessita. E então eu vou fazer a terceira pergunta aqui. Quantos necessitam de milagres? Você vai levantar as mãos como eu estou levantando aqui, não é? E até eu brinco quando estou na igreja, olha, quem precisa de mais de um milagre, levante a outra mão. Então, a gente levanta as duas, né? E assim a gente está dizendo, eu me rendo, eu me rendo. Uma cena comum nos filmes, quando alguém, filmes, viu? Em nome de Jesus. Chega alguém ali com um revólver e encosta nas costas da pessoa, o gesto imediato, mecânico, é levantar as mãos, porque você está dizendo, eu me rendo, eu me rendo. E é exatamente isso que Deus quer de mim e de você. Essa atitude de prostração diante do Senhor. É dizendo a Ele que nos rendemos em suas mãos.
É quando o homem chega ao fim de si mesmo, Deus principia um novo começo. É quando o homem diz eu não tenho e Deus diz eu tenho. É quando o homem diz eu não posso e Deus diz eu posso todas as coisas. É quando o homem diz eu não sou capaz e Deus diz eu sou. Então Deus, ele age na extremidade do homem. É quando o homem diz que chegou ao seu limite. Então Deus entra em ação na história humana e na história pessoal de cada um de nós. Pessoal de cada um de nós. Eu já vou começar aqui dando um depoimento, um testemunho. Minha esposa está aqui comigo e ela pode comprovar esse testemunho que vou aqui relatar. Vários anos atrás, eu era pastor em Rancharia, na igreja presbiteriana, na primeira igreja presbiteriana de Rancharia. E ali eu pastorei por 7 anos, 7 abençoados anos. E eu tinha comigo uma enfermidade que trazia desde a minha infância, desde que eu me lembro como gente, eu acho que desde os meus 5 anos de idade. Eu contraí uma bronquite que se transformou em bronquite asmática, e aqueles que já passam por essa ou já passaram por essa situação sabem o quão sério é isso para aquele que sofre. Então, eu tinha periodicamente crises asmáticas, né, de ter que ir no pronto-socorro. Eu me lembro do meu pai me levando, eu adolescente, em hospital, e eu me lembro que em uma única noite ele me levou por 2 vezes, e eu tive que tomar aquelas injeções, né, para desbloquear os brônquios, né? Estavam fechados, falta de ar. Terrível. Quem tem essa experiência, né, triste, né, de ter bronquite ou asma, né? E eu desenvolvi uma terceira doença chamada bronquite alérgica. É uma outra coisa. Eu não suportava perfume, nada que de poeira, aquilo causava falta de ar e aquela coisa toda, e muito coriza. Eu vivia com o nariz entupido, né? Bloqueado. E assim foram anos da minha vida, anos, anos e anos, não é? E era uma manhã da semana, estava no meu escritório pastoral, em Rancharia, como estava dizendo, de repente, a zeladora ali viu 3 frascos vazios. Eu me lembro até o nome do remédio, que acho que não existe mais, rinossoro, alguma coisa assim, o mais suave era Frim, né? E eu usava aquilo assim, constantemente, diariamente, quase que todo o tempo. Eu sentia, eu não conseguia respirar. E ela olhou aqueles frascos vazios e ela teve a seguinte coragem de me desafiar, como eu estou também desafiando você aqui. Ela disse: pastor, o senhor é um homem de fé, é um homem de oração, por que o senhor não pede a cura deste mal que o senhor tem? Sabe, gente, no primeiro momento assim, eu fiquei olhando para ela e eu olhei, mas que mulher ousada essa, desafiando o próprio pastor, a zeladora da igreja desafiando a fé do pastor. Eu confesso que no primeiro momento eu não gostei. Depois eu parei, naqueles instantes já, falei, olha, você tem razão, eu tenho que orar. Porque, segundo a medicina, não há cura, há tratamento. E eu tinha feito dezenas de tratamentos. Minha mãe me levou em inúmeros médicos, né, alergistas, né, e tentando cuidar, mas eu já era um adulto de mais de 30 anos, casado, e eu aceitei o desafio daquela irmã. Eu disse, minha irmã, você tem razão.
E eu fiz um propósito diante de Deus a partir daquele dia. Senhor, eu creio na tua cura, na cura do improvável. A gente sabe que não existe cura de asma, não existe cura de bronquite, não existe cura de alergia. Existe tratamento. Mas eu me coloquei diante do Senhor em oração. Eu falei, vou orar. E eu comecei a orar. Senhor, dá-me desta cura, dá-me desta cura, dá-me desta cura. Eu creio, eu creio, eu creio no teu poder. E para a glória do Senhor Jesus, e foram semanas de oração, eu recebi este milagre. Eu que em todos os invernos eu acabava indo para o hospital, para pronto-socorro, nunca mais eu pisei em pronto-socorro, nunca mais tive que tomar aqueles medicamentos fortes, Bricanil, eu lembro o nome, e de tantos outros, para combater aquele congestionamento pulmonar, e Deus me curou. E já se passam aí mais de 20 anos deste milagre. Então eu vivi milagres de Deus na minha vida. E este é apenas um testemunho. O que eu quero despertar no seu coração é o fato que Jesus Cristo, Ele ouve as nossas orações, Ele continua fazendo milagres, Ele atende o nosso clamor e Ele está disposto a realizar um milagre na sua vida. Agora, milagres precisam ser buscados na presença do Senhor. É como aquela mulher hemorrágica que sai da sua casa determinada, eu vou me encontrar com o Mestre e vou suplicar a Ele a minha cura. E ela sai determinada. O milagre já começa na casa da mulher. Quando lá ela estava e decidiu encontrar-se com Jesus. O milagre dela se sucede ali, naquele momento em que ela sai da casa, decidida por receber o milagre de Jesus na sua vida. Aprendemos com estes exemplos das mulheres e homens de Deus acerca dos milagres de Jesus. E olha, deixa eu lhe dizer algo. Não há milagre que para o Senhor não seja possível. Não há. Não há impossíveis para Deus. Uma mulher de 90 anos engravidou-se. E com esta promessa, diz a Bíblia que ela riu em seu interior, dizendo, é impossível. E lá o anjo lhe disse, acaso há algo demasiadamente difícil para o Senhor? E ela teve que engolir isto. E depois dos meses, lá estava Sara com seu filho, amamentando-o aos 90 anos. E Sara não se conteve, depois de tantos anos de espera. Deixa eu lhe dizer algo aqui. Às vezes o milagre não acontece assim de forma imediata, súbita. Por vezes é um processo, um tempo de oração, porque na minha definição milagre, grave isso, se quiser anote, na minha experiência ministerial eu cheguei a essa definição, que milagre é a união da fé do indivíduo com o poder de Deus, sua vontade e o seu tempo. Vou repetir, milagre, você vai entender, presta atenção, milagre é a união da fé do indivíduo com o poder de Deus, com a vontade de Deus e com o tempo, o kairós de Deus. Quando este encontro ele se ajusta, o milagre acontece. Há exceções até de pessoas que recebem milagres de Deus sem crer e sem pedir, mas são exceções, são verdadeiras exceções. Aquele homem que estava no tanque de Betesda,
por tantos anos, 38 anos, né? Ele não pediu um milagre para Jesus, ele estava lá. Jesus se aproximou do paralítico e ele lhe oferece o milagre. E até ele resiste. Mas eu não tenho ninguém que me coloque na água quando as águas se movem. Mas Jesus Cristo operou sobre ele. Foram 38 anos de espera do milagre. Isso não vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Mas voltando para o exemplo de Sara, foram décadas de espera e até achavam que, e deram o seu jeitinho, não eram brasileiros, mas deram o seu jeitinho, judeu lá, quando a própria Sara entregou a sua escrava Agar para que ela disse, bom, Deus deve ter se esquecido da promessa ou não está conseguindo realizar um milagre, então faça com a minha serva um filho. E este filho nasceu, e todos sabem, né? O nome dele é Ismael. Pois é, de onde vêm os árabes. E toda a confusão que origina daí, entre os árabes e os judeus, que são irmãos consanguíneos. Voltando, é tão rica a palavra que a gente vai indo de um ponto a outro, mas a gente consegue depois fechar tudo isso. Sara, ela esperou por décadas. Eles quiseram dar um jeito na promessa de Deus, não era a solução de Deus, e depois, aos 90 anos, Sara veio a conceber o filho. E ela ficou tão extasiada com o cumprimento daquele milagre que deu nome para o seu filho, sabe do quê? Sabe qual o nome? Sorriso. Sorriso. Isaac significa sorriso, porque ela disse, Deus me fez feliz ao final da minha vida, concedendo-me este filho. Que coisa linda, né? Então, o que eu quero dizer é que não há impossíveis para o agir de Deus. Maria, ela disse para o anjo, mas é impossível, eu não tenho relação sexual com homem algum, como posso eu estar grávida? A palavra de Deus diz, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Essa palavra, o seu coração, é uma palavra de fé, de encorajamento, para que você ore, busque em Deus os milagres para a sua vida. E aí eu volto à pergunta, a última que fiz, você precisa de milagres? Ao menos de um? É na área espiritual, e nós sabemos, todos nós, que o maior milagre, o mais importante de todos os milagres, é o milagre da salvação. É o milagre espiritual. Então, se você até agora estava numa inquietação, numa dúvida, numa insegurança com respeito à sua salvação, receba agora, pela fé, o milagre da salvação, dizendo, Jesus, entra na minha vida, transforma meu ser, eu peço que o Senhor entre em meu coração, transforme a minha vida. E neste ato de entrega, de convite, de abrir a abertura do coração, Jesus entra e transforma a vida, liberta de vícios, ele concede uma vida transformada, total e completamente. O maior milagre é o milagre da salvação. Ponto final. Se você não tem ainda a experiência desse milagre, não permita passar desse tempo de vídeo sem que você receba esse milagre de Jesus que chega até você através dessa palavra. Segundo, uma vez salvo e tendo recebido de Deus esse maior milagre, Deus ainda nos concede a possibilidade de recebermos dele milagres outros em várias áreas. Como disse, de uma mulher estéril, para lá da terceira, já estava Sara na quarta ou quinta idade, gerar um filho.
Deus, ele rompe ventres lacrados e estéreis, como de Ana, que não podia ter filho, e pela oração e pela fé, Deus ouviu o clamor de Ana e ela concebeu filhos. E aquele primeiro filho, o filho do milagre, ela deu o nome de Samuel, presente de Deus, e consagrou ele no templo. O Senhor atende pedidos de mulheres estéreis. O Senhor atende pedidos de enfermos, de doentes, de pessoas que estão aí enfrentando uma luta na área da saúde e que estão em tratamento e que estão, há pessoas que muito amamos que estão agora se tratando do Covid. Então é hora da gente orar, de a gente crer, de clamar ao Senhor um milagre, que não só o da salvação, mas o Senhor também ouve as nossas petições para outras áreas da nossa vida, como esta que eu estou dizendo, é da cura de uma enfermidade, como há pouco, inclusive, eu testemunhei. Deus ouve a oração daquele que clama por uma libertação. Pessoas convertidas, mas que ainda estão agrilhoadas, acorrentadas, amarradas a vícios. Não é? Eu tenho, talvez aqui na nossa assistência aqui, né, do live, o meu sogro, minha sogra, que amo muito, inclusive um beijo para vocês, saudades, se cuidem. E eles têm um testemunho maravilhoso, meu sogro, inclusive, foi presbítero, diácono da igreja por tantos anos, mas naqueles primeiros anos de sua conversão, crente no Senhor Jesus, ainda lutava com o vício do cigarro. Não é? E por 10 anos ali, depois da conversão, clamando, pedindo e suplicando a Deus para que o libertasse daquele vício. E depois de 10 anos de conversão, veio a libertação do vício. Não é? Que causava constrangimento ao seu coração, tristeza em sua alma, mas que era mais forte do que ele mesmo. E eu estou lhe dizendo agora, o milagre da libertação é possível em Deus. Não há corrente que o Senhor não possa quebrar. Porque as pessoas se convertem, mas às vezes ainda trazem consigo alguns hábitos, algumas práticas, alguns vícios, e que demanda ainda um processo não de conversão, mas de santificação, de libertação. Então você deve orar. Senhor, liberta, liberta, liberta. Realiza esse milagre na vida do meu filho, do meu pai, da minha mãe, de quem quer que seja. Liberta, Senhor. Milagre, por exemplo, do livramento. Eu poderia dar um testemunho meu, mas eu vou dar um testemunho de uma outra pessoa que eu presenciei, que conheci muito de perto. Na cidade de Presidente Prudente, onde fui pastor, havia ali um grande pastor que eu admirava muito e até chamava ele de pastor da cidade. Pastor Carlos Padilha, pastor da Assembleia de Deus de Presidente Prudente, lá da Rua Bela. Ele foi pastor ali durante vários anos, pastor presidente, décadas, em uma igreja que cresceu, que vicejou, que espalhou o evangelho por toda a região, mais de 150 congregações, um templo para comportar 3.000 pessoas, uma igreja maravilhosa. E esse é um líder extraordinário evangélico da cidade. Eu tive acesso a ele, por inúmeras vezes eu pude conviver com ele. O pastor Carlos Padilha, numa tarde, ele estava em casa e alguém tocou a campainha e ele, como homem simples, um assembleano com coração e amor ao próximo, foi atender lá. Essa pessoa, eram 2 homens, e um deles disse: olha, pastor, eu sou da sua igreja, eu sou membro da sua igreja. Como a igreja dele possuía 18.000 membros, ele não pôde contestar,
Porque se ele disse que era, bom, pois não, jovem, o que você precisa? Ele falou, nós estamos com sede. E num descuido dele lá, ele abriu o portão e ele foi buscar água. De repente, esses dois homens entraram atrás do pastor Carlos Padilha e o empurraram para dentro da casa. Eram assaltantes. E eles estavam com arma em punho. E eles começaram a gritar com o pastor Carlos Padilha, já um ancião, aliás, já falecido. E se você tem dúvida desse testemunho, em Salto de Pirapora, nós temos uma vizinha cidade chamada de Sorocaba também, Piedade. O pastor presidente da Assembleia de Deus em Piedade é filho do pastor Carlos Padilha, meu amigo também. Ele se chama Israel Padilha. É o pastor da Assembleia de Deus, presidente, inclusive do campo, que também abrange a cidade de Salto de Pirapora. Ele é filho deste homem chamado Carlos Padilha. Neste momento, o bandido empurrou o pastor Carlos e disse, nós queremos dinheiro, queremos dinheiro, queremos dinheiro. E eles viram lá no final do corredor daquela casa aqueles cofres antigos. Antigamente as pessoas tinham, né, aqueles cofres assim, de chumbo, de ferro. Disseram, o dinheiro está lá, e o dinheiro está lá. E disse, olha, não tem dinheiro, tem um talão de cheque, mas vocês não vão poder nem descontar, não tem, nos dá a chave, nos dá a chave. E ali, naquela ansiedade, naquela situação toda, a esposa já chorando, idosa, aquele ladrão com arma em punho, disse, senhor, se você não der a chave desse cofre, vou te matar e tal. E, enfim, disparou o tiro. E o tiro foi exatamente frontal. Eu estou falando do milagre do livramento. Guarde aí. Esse é o tema desse testemunho. E a bala, ela bateu no crânio, aqui na testa do pastor Carlos Padilha, e subiu para o teto e entrou 20 centímetros para dentro do concreto. Quando o ladrão viu que ele atirou, a bala foi em direção ao crânio do pastor, não matou, mas bateu, ricocheteou e foi para cima, eles ficaram assustados, porque nesse risco é como se tivesse Deus colocado, e colocou, o anjo do Senhor colocou a mão na testa do pastor, e a bala riscou, e essa pele aqui é muito sensível, né? Não temos carne, apenas pele, chegou a cortar, e quando eles viram aquele sangue derramando e a bala lá para cima, eles fugiram. Deixaram ali o pastor, ele gritou por socorro, seus vizinhos o socorreram, levaram para o hospital, levou uns poucos pontos e tal. Deus estava ali, trazendo livramento naquela casa do servo de Deus. Você crê nisto? Pastor Carlos Padilha deu esse testemunho na nossa igreja, na Igreja Presbiteriana Central de Presidente Prudente. A cidade inteira soube desse testemunho. Um ancião, não é? Ele já tinha quase 80 anos quando desse episódio. Depois veio a falecer com quase 90 anos, estive no ofício fúnebre dele. E essa história marcou a minha vida no que concerne o tema milagre do livramento. Mas são tantos milagres em tantas outras áreas, na área material também. Pastor, eu posso orar? Pode e deve, por um milagre financeiro. Pastor, eu posso orar por uma casa própria? Sim. Posso orar por um carro? Posso orar por um emprego melhor? Por uma promoção? Por um bem material? Claro que sim. Trabalhe e ore. Ore e trabalhe. Mas não deixe de crer. O milagre de Deus é possível. Mais um testemunho, então, sobre esta área, e eu vou encerrando. Na área do milagre material. Bom, há relatos inúmeros da Bíblia. Você sabe, você conhece, não é? Jesus multiplicando pães, dando de comer, o que é pão? Matéria.
alimento físico. Jesus, o próprio Deus faz descer do céu farinha, o maná para alimentar o povo e assim por diante. São tantos milagres de provisão de Deus que temos nas Escrituras, no Novo e no Velho Testamento. Um jovem, muito jovem, um casal recém-casado, aliás, eram muito jovens, eles, naquele mês, do primeiro mês de casados, aqueles que deveriam pagar o salário, disseram, olha, nós não temos condições para lhe pagar este mês. Aquele jovem ficou aflito, foi orar, pedir a Deus. Afinal de contas, era o primeiro mês de casados. E ele tinha a expectativa exatamente de receber o salário do primeiro mês de casamento. E a palavra foi esta: nós não temos recursos para lhe pagar neste mês. Aquele jovem aflito foi para o seu quarto orar, juntamente com a sua esposa. Isto era uma quinta-feira. No domingo, ele estava na igreja, orando, prestando o seu culto a Deus. E ao final do culto, já estavam indo embora, na calçada, uma outra pessoa vem até ele, evangélico, crente também, dando testemunho que à tarde ele estava na casa dele e que Deus colocou no coração dele que ele deveria entregar uma oferta para ele. E ele trouxe um cheque naquela época e entregou àquele jovem. E aquele valor era exatamente o salário do mês que ele precisava receber. Você crê nos milagres de Deus? É assim. A fé, ela é ativa. A fé, ela precisa ser vivenciada. E, gente, milagre não se explica. Milagre se vive. Milagre é vivência. Porque determinadas coisas não são para serem compreendidas, nem entendidas, mas cridas e obedecidas. Milagre não se explica. Milagre se vive. E com esta palavra, eu quero encerrar essa minha meditação, né? Foi mais uma meditação do que um estudo, uma reflexão sobre o poder do milagre de Deus. Eu não sei em que área, mas eu tenho certeza, e eu não sou profeta, mas eu tenho certeza de todos aqueles que estão nos assistindo aqui, busca de Deus um milagre, precisa de Deus de um ou mais milagres. Seja na área, como falei aqui, de livramento, de cura física, de bênção material, de ânimo espiritual, de encorajamento, de salvação, de libertação de um vício, de algo que ainda lhe prende ao pecado. Você sabe. Então vamos falar com Deus que tudo pode. E vamos pedir a Ele o seu milagre, a minha e a sua vida. Amém? Vamos orar aqui em concordância. Deus eterno, eu te peço em nome do Senhor Jesus, para que o teu milagre alcance a cada um dos teus filhos e filhas que estão conosco neste momento de fé, ouvindo e sendo ministrados por tua palavra. O Senhor é poderoso para realizar infinitamente mais de tudo aquilo que pensamos ou pedimos. O Senhor continua sendo Deus e continua agindo da mesma forma com que o Senhor agiu no passado. O Senhor age hoje no presente, mesmo em face a esta pandemia. O Senhor é Deus soberano. Então, meu Deus, meu Pai, realiza o milagre que os teus filhos do Senhor desejam buscar. Eu te peço, Deus, para que seja assim. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos ter uma última oração bem breve no final, mas antes nós vamos assistir juntos aqui com o grupo Vocal Play
a música Creio que Tu És a Cura. É um cântico antigo, mas que está sendo muito bem executado por esse vocal play, e tem tudo a ver com aquilo que nós ministramos aqui. Jesus, ele é um milagre para a vida de todos nós. Vamos assistir esse vídeo, esse clipe musical, depois nós retornamos com a bênção final. Fique ligado neste vídeo e na palavra que foi aqui ministrada nessa oportunidade. Vamos assistir. Escuta quando clamo e acalma meu pensar, me leva pelo fogo e cura o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti, creio que Tu és a cura, creio que tudo és pra mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Cristo, és tudo em mim. Escuta quando estás em e acalma o meu pensar, meu coração, me leva pelo fogo e cura o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que tudo és pra mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Cristo, és tudo em mim. Nada é impossível para Ti, nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Creio que Tu és a
Muito bem, numa versão meio que contemporânea, o cântico, mas a mensagem dele é exatamente esta: eu creio que tudo é possível. E nós vamos orar aqui. Deus eterno, que a tua bênção esteja sobre cada um de nós. Aquele que está enfermo, receba pelo teu poder a cura. Aquele que está aflito, receba do Senhor consolo. Aquele que está, ó Deus, angustiado em busca de uma provisão material, que pelo teu poder receba tal milagre. Aquele que necessita de uma libertação, vem com a tua mão poderosa, quebrando os grilhões. Realiza, Deus, em nome do Senhor, enfim, o milagre que cada um dos teus filhos deseja e necessita receber pelo teu poder. É o que te peço em nome de Jesus. Amém e amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a eterna consolação do Espírito Santo repouse sobre todos vós, povo de Deus, hoje, para todo sempre. Amém e amém. Deus muito lhe abençoe. Obrigado por sua companhia. Eu espero que essa palavra tenha surtido, se não agora, mas em algum momento da sua vida, o efeito do milagre de Deus em seu coração. E eu quero ouvir depois o seu testemunho. É importante a gente ter esse feedback das pessoas que nos assistem, dizendo: olha, pastor, houve aquela mensagem, aquela oportunidade, eu recebi de Deus uma palavra, é um cântico que eu ouvi, um hino que escutei, é aquela palavra que o Senhor ministrou. É importante que você nos dê feedback do testemunho, para que a gente possa estimular outros a crer e a também terem a sua experiência pessoal de milagres. Deus muito lhe abençoe, que Deus conceda aí um restante de semana, guardados, protegidos pelo seu amor. Até a próxima, se Deus quiser.